No vídeo de hoje nós vamos falar sobre segundo casamento. O que Jesus disse, o que Moisés disse e o que a nova aliança disse. Vamos esclarecer todos esses pontos de uma vez por todas e tirar todas as suas dúvidas. Fica comigo. Olá, família! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, me chamo Diego, sou conselheiro matrimonial, fundador aqui do Manual do Casamento, de tantos outros cursos que já lançamos aí num prazo de praticamente 10 anos. E sou também o administrador da pousada Recanto das Estações, pousada pioneira no Brasil para casais que querem restaurar seus casamentos e até para pessoas que querem restaurar também as suas vidas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo casamento. Sim, é um tema muito polêmico, é um tema que no meio cristão, principalmente aqueles que se preocupam em fazer a vontade de Deus, ficam muito confusos, principalmente se o tal do divórcio acontecer. Marido foi embora, esposa foi embora, casamento acabou, e aí? Vou ficar sozinho? Vou partir para um novo relacionamento? O que eu devo fazer agora? E é basicamente isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Eu quero pegar apenas 3 posicionamentos que a Bíblia traz: de Jesus, de Moisés e da nova aliança. Então, para você que só acredita naquilo que Jesus fala, nós vamos esclarecer. Para você que acredita que o que Moisés falou tem muito peso, nós vamos ler também. Mas para você que é da nova aliança, também vamos trazer o que essas 3 figuras do cristianismo apresentam para nós a respeito de um segundo casamento. Já quero começar desejando a todos que estão acompanhando o lançamento desse vídeo ao vivo que sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. E vamos começar então as nossas leituras. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Mateus, no capítulo 19. Vamos começar com Jesus. Vamos ver o que Jesus fala sobre o segundo casamento. Olha esse episódio. Capítulo 19, no verso 3, diz assim: Então se aproximaram os fariseus para testá-lo. Uma coisa importante, note que Jesus está sendo testado. Os fariseus vão fazer um jogo de palavras a fim de criarem uma armadilha para enganarem Jesus. Então preste atenção nisso. E então perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Primeira pergunta: pode haver divórcio por qualquer motivo? Casei e agora não quero mais, eu quero ser feliz, eu e a minha esposa não nos batemos muito bem, o sexo não é legal, ela ronca muito, e aí? Posso me separar por qualquer motivo? Resposta de Jesus: não leste que no princípio Deus fez homem e mulher e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Por um acaso não foi lido isso? Deus criou homem e mulher, o homem larga seu pai e sua mãe e os dois se tornam uma só carne. Deste modo, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. A primeira resposta de Cristo, ela foi direta. Aquilo que Deus uniu, e isso está escrito desde os princípios, o homem não separa. O homem não tem poder de separar. Então, se porventura o homem deixou o pai e mãe e se uniu à sua mulher e se tornou uma só carne com ela, não se separa mais. Certo. Mas, Diego, não era uma pegadinha? Os fariseus não estavam tentando provar a Jesus? Aí continua.
No verso 7. E então lhe perguntaram, mas então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandar sua mulher embora? Eita! Jesus falou que não podia haver separação. Mas Moisés falou que podia. Podia fazer uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. E agora? E agora Jesus está numa encruzilhada, está numa armadilha, porque como ele vai falar contra a lei dos judeus? Como que agora ele vai falar contra Moisés? Ele fala que Deus criou tudo desde o início para homem e mulher não se separarem. E agora os fariseus lembram. Pois é, mas Moisés mandou se separar. E quem dava as ordens para que Moisés escrevesse a lei era o próprio Deus. E agora? Eita! Verso 8, Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu mandar embora vossas mulheres. Ah, então peraí. Então tá falando que não é uma ordem, foi uma permissão. E permissão essa por causa da dureza do coração do homem. Agora presta atenção. Dureza do coração do homem. Sabe aquele verso bíblico que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Dureza do coração do homem. O homem pode ter o coração duro para com Deus, sem perdoar, sem cumprir seus propósitos. Ah, ele pode. Ele pode. Convém que ele seja assim? Ah, não convém. Então Jesus já falou: olha, Moisés permitiu que mandasse as mulheres embora por causa da dureza do vosso coração. E aí ele termina falando assim: mas no princípio não foi assim. Ou seja, Deus não criou o homem para se separar da sua mulher. É o que Jesus está falando. Agora vem o verso 9. Jesus já falou que desde o princípio Deus fez homem e mulher que não eram para se separar. De repente os fariseus falaram assim: tá, bacana, muito bonito. Mas e Moisés? Porque Moisés mandou. E agora Jesus fala: pois é, Moisés mandou por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Mas e aí? Pode se separar ou não pode se separar? E pode casar de novo ou não pode? Moisés falou que pode. Jesus falou que desde o início não podia. E agora? Como que Jesus vai se sair dessa? Ele coloca bem assim no verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, então peraí, pode se separar da sua mulher. Jesus está falando, Jesus pegando o que Deus falou desde o princípio, o que o Moisés escreveu e falando, olha, quem se separar da sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Então Jesus foi bem claro aqui. O negócio é o seguinte, olha. Deus fez homem e mulher para ficarem juntos até a morte. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu o homem se divorciar da sua mulher. O homem se divorciar da sua mulher. Não é a mulher se divorciar do seu marido. Daqui a pouco nós vamos esclarecer isso. Mas por causa da dureza do vosso coração. Então, coração duro provoca um divórcio. Certo. Mas Jesus já havia falado que não era por qualquer motivo. E agora Jesus, ele enfatiza, olha, portanto, qualquer um que se separar da sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e se casou com outra, vai cometer adultério. E quem se casar com quem é que foi separada, repudiada, também comete adultério. Ou seja, você mexeu com um divorciado, você vai estar em adultério. Se você se divorciou, tu vai estar em adultério. A menos que a separação tenha sido por causa de imoralidade sexual. Certo. O que seria, Diego, imoralidade sexual? Seria adultério? Seria prostituição? Seria fornicação? Seria pedofilismo? Seria homossexualismo? O que seria imoralidade sexual?
Quando nós vamos para o texto original, porque este evangelho originalmente ele foi escrito no grego, lembrando que na Bíblia você vai ter livros que originalmente foram escritos em hebraico, em aramaico, principalmente depois do cativeiro babilônico, e no grego, que é justamente o evangelho e algumas cartas que Paulo e outros discípulos escreveram. Então você tem esses 3 idiomas. Este daqui foi escrito no grego. A palavra utilizada aqui para descrever imoralidade sexual é porneia. Só que quando você vai olhar essa palavra porneia, ela tem várias aplicações. Então, essa palavra porneia, ela pode ser relacionada a adultério, a prostituição, a fornicação e a outros tipos de atos sexuais, de imoralidade sexual. Ixi, Diego, então peraí. Então qualquer problema sexual que houver no casamento, eu posso me separar? Certo. Vamos entender o seguinte. Moisés falou que poderia haver um divórcio. Só que tem um problema aqui agora. Porque eu estou lembrando de uma coisa. Você lembra de uma mulher que foi levada até Cristo e ela foi pega em porneia? Ou quer dizer, foi pega em adultério? O que aconteceu com ela? Ela se divorciou do marido? O marido se divorciou dela? Os fariseus chegaram e falaram assim: Senhor, ela foi pega em adultério. E a lei diz que se ela foi pega em adultério, ela deve morrer. Tá, então peraí. Então quem é pego em adultério ou quem comete adultério, pela lei de Moisés, não recebia carta de divórcio. Morria. Tá, só que Jesus falou que a imoralidade sexual poderia se divorciar. Só que o adultério é uma imoralidade sexual, mas não previa divórcio. Então agora nós vamos ter que ver, para entender o que Jesus está falando, o que a lei de Moisés dizia. Vamos lá para Deuteronômio 24. E enquanto você acha aí na sua Bíblia Deuteronômio 24, que é justamente a lei do divórcio, então nós vamos entender o que essa lei diz. Eu já quero dizer para você o seguinte: se porventura você está passando por problema no seu casamento, você se separou, você está no segundo casamento, ou você está querendo restaurar seu casamento, e você já viu tanta coisa, já viu tanto vídeo, está com muita confusão, esse vídeo aqui que eu estou produzindo, ele é muito especial. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você agendar uma videochamada comigo. Uma videochamada, 1 hora, eu e você conversando, para você receber uma outra visão, receber um aconselhamento, entender a sua situação. E aí, à luz da Bíblia, nós vamos conversar. Por que eu estou falando que é muito especial? Porque se porventura você não me acompanha, eu só preciso dizer para você o seguinte: eu lido há quase 10 anos aqui no Manual do Casamento, lidando com restaurações de casamento. Então, esse assunto casamento e restauração, eu vivo isso há 24 horas por dia, há aproximadamente 10 anos. E já sou casado há muito mais tempo do que isso. Entretanto, o meu tempo é dedicado tanto a produções de vídeo, quanto atendimentos por videochamada, e eu tenho a administração de uma pousada pioneira no Brasil para restaurações de casamentos. Então, você não vai estar conversando com qualquer pessoa que vai estar opinando sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Você vai estar conversando com alguém que entende do assunto e que certamente vai te ajudar. E como você está preocupado agora com esse assunto e você chegou nesse vídeo preocupado com esse assunto, nós sempre que agendamos uma videochamada tem um custo. Porque as famílias que nós recebemos aqui na pousada, por exemplo, é tudo 0800. É gratuito. Alguns têm condições de ajudar, até teriam condições de pagar para virem para cá, passarem uma semana aqui, um mês aqui, mas a maioria não tem. E por causa disso, hospedagem, as atividades, terapias, alimentação é tudo gratuito para quem vem para cá. E
parte desse custo a gente tira dos atendimentos, das videochamadas. Então tem um custo essa videochamada, mas ela vai estar aproximadamente 30% do valor que normalmente nós cobramos. Ou seja, ela vai estar com quase 60% de desconto, valor muito baixo. Só que é especial para quem está assistindo esse vídeo. Então, o link exclusivo está aqui na descrição. Se depois você tentar acessar por um outro lugar, pelo site, vai estar o preço normal. Só no link aqui da descrição desse vídeo que você vai achar nesse preço, mais de 60% de desconto. E só poderá uma vez também, tá? Isso é justamente para poder te ajudar. Então, você pode acessar, faz o seu agendamento e nós vamos conversar pelo menos por 1 hora a respeito da sua situação, tá bom? Dito isso, vamos aqui então para Deuteronômio capítulo 24. Olha só o que diz Deuteronômio 24 a partir do verso 1. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, ou seja, o homem pegou, casou bonitinho, e esta depois deixar de agradar. Deixar de agradar? Será que é porque ela começou a queimar o feijão? Será que é porque ela ficou desleixada? Será porque apodreceu um dente? Por quê que deixou de agradar? Ah, deixou de agradar porque o marido achou nela coisa indecente ou imoral. Este, então, escreverá uma carta de divórcio e a dará na sua mão, despedindo ela da sua casa. Ah, então peraí. Agora eu entendi. Jesus falou lá, né, que alguma coisa imoral ou indecente, se separasse não sendo por essa razão, então se casasse de novo cometeria adultério. Agora Moisés está explicando, se cometer alguma coisa indecente, ou seja, casar, o homem descobriu algo indecente, o homem pode então largar sua mulher. Entendi. Mas Diego, volta-se a dúvida, o que seria essa coisa indecente? O que seria essa imoralidade? Nós temos algumas questões muito comuns que nós precisamos entender. Adultério, traição, seria considerado algo indecente nessa lei? Não, não seria. E eu vou te explicar o porquê. Quando você lê Deuteronômio 22, no verso 22, Moisés escreve a lei acerca do adultério. E lá ele diz o seguinte: se cometer adultério, serão mortos o homem e a mulher que cometer adultério. Ou seja, já havia uma lei que previa, olha, caso ocorra traição, adultério, é morte. Ponto final. Ah, então aqui isso que foi descoberto não é adultério. Porque se fosse adultério, era morte. Tá bom. Outra coisa, seria prostituição, Diego? É, porque prostituição seria uma imoralidade sexual. A palavra do grego porné em outros textos também é utilizada para prostituição. E aí, seria? Em Deuteronômio 22, dos versos 13 a 21, tem a lei da prostituição. E a prostituição prevê morte. Se o homem descobrir que a mulher cometeu prostituição, durante o casamento ou antes do casamento inclusive, ou seja, o homem casou sem saber de nada e depois que casou descobriu que a mulher cometia prostituição ou havia cometido pelo menos uma vez prostituição. Ah, então ele pode se separar? Não, porque lá previa que a mulher seria morta se isso fosse descoberto. Então, imoralidade sexual que Jesus falou lá não é adultério, e também não é prostituição. Certo, Diego? Então seria fornicação? Seria o ato da mulher ter relações sexuais antes do casamento? Poderia ser. Mas em Deuteronômio 22, dos versos 23 a 29, Moisés escreve a lei da fornicação.
E lá deixa claro, se a mulher cometeu o ato da fornicação porque ela foi obrigada, e então o homem que fez isso, ele deveria casar-se com essa mulher e não se divorciar dela. Se porventura o homem cometeu a fornicação e a mulher voluntariamente ou espontaneamente ela se agradou daquilo, ela não resistiu àquilo, então agora essa mulher seria morta juntamente com esse homem. Ou seja, no ato da fornicação já existia a lei que falava que ou vão casar agora porque cometeram o ato de fornicação, ou serão mortos porque cometeu o ato de fornicação. Então, esta coisa indecente não seria nem fornicação, nem prostituição e nem adultério. Logo, Jesus, quando fala que poderia haver a separação segundo a lei de Moisés, não está falando em adultério, não está falando em fornicação e não está falando em prostituição. O que seria isso, então? Quando nós falamos de imoralidade sexual, por exemplo, nós temos alguns outros relatos, e tem um na Bíblia que eu acho interessante, uma imoralidade que leva a um pecado terrível, que foi justamente Davi e Batseba. Batseba, ela estava cometendo algo considerado imoral, indecente, ou seja, ela estava se banhando nua à vista de um outro homem. E aí nós podemos considerar, principalmente quando você pega esse texto no original, aqui aonde é traduzido de imoralidade, de indecência, no original é traduzido por nudez. Ou seja, se a mulher ela expõe a nudez dela a um outro homem e o marido descobriu, ou seja, não teve traição, não teve relação sexual, não teve toque, mas teve a exposição. Isto era considerado indecente. E se o homem descobrisse que a sua mulher já havia exposto a sua nudez a alguém, então agora ele poderia mandar essa mulher embora. Simplesmente pela dureza do coração, pelo orgulho, pela honra de saber que alguém já tinha visto a nudez daquela mulher. Deste modo. E agora já começa a fazer sentido. Porque agora Jesus deixa bem claro que é só o homem que pode se separar. A lei de Moisés também fala que é só o homem que pode se separar. Só pode por algo indecente ou proveniente à exposição da nudez da mulher a um terceiro, o que faria todo sentido. Então, quando você lê Deuteronômio 22, que fala das leis sobre adultério, prostituição, fornicação, você sabe que a lei do divórcio não era referente a prostituição, adultério, fornicação. Era algo indecente, proveniente à nudez da mulher e como ela expunha isso a um outro homem que não era o seu marido. Jesus, quando fala a respeito disso, ele deixa bem claro, não pode separar. Se fosse separar, é pela lei de Moisés. E o homem que invocar essa lei vai estar fazendo isso pela dureza do coração dele. Ou seja, ele vai fazer, mas foi algo permitido, mas sempre fica aquela questão, né? Um homem com coração duro, será que Deus habita ali? Mas está na Bíblia. Só que aí agora tem um outro porém. O segundo casamento. Vamos supor que você que está me assistindo seja homem. Você casou com uma mulher, bonitinho, e de repente você descobriu que aquela mulher ela já tinha tido um OnlyFans, ela já tinha postado a nudez dela no Instagram, já tinha alguém na vida dela que já tinha visto a nudez dela e você descobriu isso. E você ficou ferido, você falou assim, quer saber do negócio? Eu vou invocar essa lei de Moisés e vou mandar essa mulher embora. E aí, como é que fica a situação? Ela pode casar, tá livre, porque agora ela tá com a carta de divórcio na mão? Olha o que dizia o texto de Moisés, a partir do verso 2. Se uma vez saída da casa dele for e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, e escrevendo uma carta de divórcio,
e der na mão dela e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ela ficou contaminada, e isso é abominação aos olhos do Senhor. Então presta atenção numa coisa. Até podia se separar. Mas se ela viesse a se casar de novo, a se envolver com outro homem, ela ficava contaminada. Depois de contaminada, voltar ainda para o primeiro marido que teve o coração duro, Deus abominava isso. Eita, Diego. Então deu ruim, hein? Porque até podia separar, mas já não podia casar de novo. Isso na lei de Moisés. Jesus também deixou bem claro que quem se casasse com um divorciado estaria cometendo adultério. Graças a Deus e a Jesus que veio a nova aliança, né? Porque aí essas leis de Moisés, conforme muitos dizem, foram abolidas. Não precisa mais se cumprir. E agora nós estamos no tempo da graça. Eu, particularmente, não acredito dessa forma. Eu acredito que a Bíblia toda ela trabalha em sincronia. O Novo Testamento testifica do Antigo Testamento. Jesus, ele participa das duas alianças. Mas há quem diga que o Novo Testamento, a nova aliança, é diferente. Deste modo, agora nós vamos ver na nova aliança o que acontece. Porque Jesus falou que não podia se separar. Falou que não podia casar de novo. Mas Jesus falou, tem a lei de Moisés. Então, quem fizer pela lei de Moisés, pode, né? Aí nós vimos na lei de Moisés que não é adultério, não é prostituição, não é nem fornicação. E que quem se separa pela lei de Moisés não pode se casar de novo, porque senão vai ficar contaminado. E se depois quiser ajuntar tudo, vai ser considerado uma abominação. Obviamente, sem arrependimento, tá? Deixamos isso bem claro. E agora vamos falar da nova aliança. Porque pelo o que Jesus falou, pelo que Moisés falou, poxa, como é que fica? A nova aliança agora é a esperança. Então vamos ver o que a nova aliança fala sobre isso. E Paulo escreveu sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 10. E olha o que Paulo diz. Todavia aos casados mando, não eu, Paulo, mas o Senhor, olha, uma ordem de Deus, nova aliança. Que Jesus falou passou, que Moisés escreveu passou, é nova aliança agora. O que diz aqui? Eita, que a mulher não se separe do marido. Jesus falou, que o homem uniu, que Deus uniu, que o homem não se separa. Moisés também falou. A nova aliança também está falando para não separar. Tá, mas e aí, Diego? Ele se separou e meu marido me largou, minha esposa me largou. Eu mereço ser feliz. Jesus morreu por mim, não é? Continua lendo o texto, Diego. Verso 11. Se, porém, se separar, porque um sim, pode simplesmente ir embora. E o que você pode fazer? Nada. Só casar de novo, não é? Que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Pronto. Nova aliança. Teve uma grande mudança aqui, não teve? Não, Diego. É a mesma coisa. Não, teve uma coisinha diferente. Porque quando nós vimos Jesus falando, ele falou do homem. Que o homem não deve largar, que o homem não deve separar, porque a dureza do homem é que fez com que Moisés permitisse o divórcio. O homem, o homem, o homem. Quando você vai para a lei de Moisés, é o homem. Porque se o homem se casar, se o homem descobrir que a mulher expôs, o homem então dará a carta de divórcio. Na nova aliança, a ordem é para os dois, homem e mulher, não se separem. Ponto final. Ordem do Senhor. O Senhor manda que não se separem. E se porventura um dos dois viesse separar, teimar com o Senhor, tá bom. O que ficou vai ficar sem se casar. Pronto. Vai ficar sem se casar. Ah, não, mas eu quero casar. Então você vai buscar se reconciliar com seu marido, com a sua esposa. Vai lá, se reconcilia com ele. E é tão interessante essa questão da nova aliança, porque aí a partir do verso 12,
Paulo ele vai descrevendo essa situação melhor, porque aí vai levantando questionamentos do tipo, tá, mas eu vou voltar pro meu marido, mas meu marido é descrente, Diego. Eu tô num casamento que só eu creio em Deus, meu marido não crê. E ele fala assim, olha, ele é descrente, mas ele consente em habitar com você? Ele concorda em permanecer casado contigo? Então não se separe, ponto final. Não vai se separar. Diego, mas só eu creio em Deus, Diego, só eu creio na aliança. Mas se teu marido, uma vez que você já casou com ele, ele concorda com isso, você não vai se separar. A mesma coisa se for a mulher. Vão ficar juntos até a morte, porque foi um compromisso que foi feito entre vocês e deve agora ser cumprido. Ou seja, lei de Moisés, palavras de Jesus e nova aliança, elas são unânimes em dizer: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E se o homem teima em se separar, ele vai ficar sozinho, porque ele não é autorizado a casar-se novamente. Aí você olha para isso e talvez você pensa igual os discípulos. Sabe o que é que os discípulos pensaram quando ouviram isso? Verso 10 no capítulo 19. Disseram então os discípulos, mestre, se é essa a condição entre homem e mulher, não convém casar. Olha a leitura da situação dos discípulos. Eu vou me casar com uma mulher. E aí, se essa mulher tiver pecados, se essa mulher cometer iniquidades, se essa mulher me desagradar, eu não posso mandá-la embora, eu vou ter que ficar com ela até a morte. Então não convém casar, não, eu vou ficar sozinho. Aí Jesus respondeu no verso 11: nem todos podem aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, e outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite. Casamento é um dom de Deus. Você perdoar 70 vezes 7, todos os dias. Você quebrantar a dureza do seu coração. Você manter firme uma aliança até a morte é algo que Deus concede àqueles que buscam isso. Entender que agora que talvez o pecado veio destruir um casamento, você deve ainda zelar por essa aliança por causa do reino dos céus, é algo que Jesus falou aqui no verso 12 muito interessante. Eunucos eram os homens que eram privados de relações sexuais. E ele fala que existe 3 tipos de eunuco. Aqueles que nasceram assim. O homem que nasceu sem o órgão genital e não pode, então, ter relações sexuais. Acho que não é o seu caso. O segundo tipo dos eunucos era aqueles que se tornaram eunuco por causa dos homens. Ou seja, alguém casou e pode ter relação sexual, e muito, e todo dia, e é muito bom, e é saudável, que maravilha, mas meu marido foi embora, minha esposa foi embora, como é que eu vou ter relação sexual agora? Eu não vou ter. Eu fiz um compromisso que eu só teria relação com aquela pessoa. E ela foi embora, então agora eu vou ser um eunuco. Eu não posso ter relação sexual. E Jesus falou isso. Existem os eunucos que foram feitos por homens. Os homens foram lá e tornou a pessoa eunuco. E existe o terceiro tipo. Aqueles que olham e falam assim, olha, por causa do reino dos céus, eu vou me fazer eunuco. Agora eu não vou ter relações sexuais, eu vou controlar os meus desejos para agradar a palavra do Senhor, para agradar ao meu Senhor, o meu Redentor. E Jesus deixou bem claro, isso é fácil de entender? Não é. Quem puder aceitar, aceite. Obviamente, eu termino esse vídeo sabendo que 30, 40, 50%, não sei, não vai entender esse vídeo, não vai concordar com esse vídeo, vai achar um absurdo. Mesmo eu usando referências do Antigo Testamento, de Jesus, do Novo Testamento, há pessoas que não vão concordar. Mesmo usando textos no hebraico, mesmo usando texto no grego, mesmo eu usando uma tradução do português, não vão concordar. Mesmo eu pegando um texto de 4.000 anos atrás, mesmo eu pegando um texto de 2.000 anos atrás, mesmo eu pegando um texto pós-Cristo, não vão concordar com isso. E Jesus falou. Tem muitos que não conseguem aceitar isso.
E pelo fato de não aceitarem se torna lícito, não se torna. Porque Jesus falou que quem largou sua mulher e se casou com outro comete adultério. Ah, Diego, mas eu tô aqui pensando, eu larguei minha mulher realmente. E agora eu tô pensando que eu também descobri, hein, que ela tinha se relacionado com outra pessoa. Tá, mas no dia que você foi largar, você falou que era por isso que você estava largando? Ou você largou porque você arrumou outra mulher? Ou você largou porque você estava de olho em outro? Você tá entendendo? Agora você querer utilizar isso, é conveniente, né? E se antes você não sabia? Quando você foi casar com a sua mulher, ela nunca falou pra você que ela já tinha outros namorados, que ela já tinha beijado outras pessoas. Ah, não, ela falou isso sim. Então, é assumir a responsabilidade, entender que vocês são uma só carne até a morte, tomar vergonha na cara, buscar a presença do Senhor e terminar esse casamento juntos, terminar essa vida juntos. Porque foi uma aliança que você fez. E lá em Malaquias, no capítulo 2, Deus deixa bem claro, ele foi testemunha dessa aliança. E se porventura você negar a mulher da tua mocidade, Deus também negará você. Porque os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe esse like, compartilhe com alguém que você sabe que está passando por essas dúvidas também. Lança lá no grupo da família. Só solta lá e deixa. Você vai ver que Deus vai usar muito. Tá certo. Você não vai ver a repercussão no grupo, porque provavelmente eles vão te excluir do grupo da família depois. Se você colocar no grupo da igreja, provavelmente seu pastor vai ficar furioso com você, mas você vai ter levado essa verdade a outras pessoas e eu tenho certeza que Deus certamente irá te honrar muito. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.